Na entrevista do dia do repórter RMS News, o nosso convidado é o deputado estadual Danilo Balas, do PSL. Danilo Mascarenhas de Balas é sorocabano, agente da Polícia Federal. Um deputado com atuação na segurança pública, saúde, educação, assistência social, direito do consumidor, servidores públicos ativos e inativos e principalmente firme atuação no combate à corrupção, como também fiscalização do uso do dinheiro público. Satisfação, bom dia, deputado, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News. Bom dia a todos, bom dia Oliveira Júnior e a todos que nos acompanham no portal RMS News. Satisfação, obrigado por atender o nosso convite. Deputado, como parlamentar, seu primeiro mandato. Um mandato que, uma eleição que nós tivemos que pregava-se a mudança do cenário político, da classe política, de uma maneira geral. Essa foi a mensagem passada para a população. Qual é o cenário que o senhor tem entre a sua chegada à Assembleia Legislativa de São Paulo, já visualizando as eleições do próximo ano? Tivemos esta mudança de fato que foi pregada nas eleições? E como tem sido o foco do seu mandato em relação às demandas existentes? Vamos lá, Oliveira. Nosso primeiro mandato, como você mesmo disse, em 2018 concorri a deputado estadual. Graças a Deus conseguimos uma vaga na Assembleia Legislativa e exatamente com a bandeira da renovação, do combate à corrupção e levar a experiência de 27 anos de policial e de policial federal, em especial para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Acompanhamos, obviamente, a eleição presidencial, fiz campanha para o presidente Jair Bolsonaro e essa onda de renovação, essa onda verde e amarela, também nos ajudou bastante. A população queria mudar o cenário político, até pelo fato do Danilo Balas ser da Polícia Federal, uma instituição respeitada, conseguimos êxito aí, todos os fatores, mudança, Polícia Federal, combate à corrupção, o partido, o PSL, fez muitos votos na urna, nosso carro-chefe aí, 2 milhões de votos, Janaína Pascoal, então isso acabou, todos esses fatores acabaram ajudando a nossa alçada a deputado estadual na Assembleia Legislativa. Na data de hoje, completo 2 anos de mandato, várias proposições, várias indicações e um trabalho que inicialmente nós pensávamos que era mais fácil na aprovação de uma lei. É importante que você que nos acompanha entenda todo o processo legislativo, e aqui eu vou falar rapidamente, desde uma ideia que pode vir do Danilo Balas, da equipe, ou de uma sugestão de um cidadão, uma ideia boa, até juridicamente nós colocarmos no papel esse projeto de lei. Ele passa por 5 sessões para que outros deputados emendem esse meu projeto, por exemplo. Depois dessas 5 sessões, esse projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Todos os deputados ali podem pedir vista, são 11 deputados. Depois da CCJ, ele vai, por exemplo, para a Comissão de Saúde, se for um projeto vinculado à área da saúde. Deputados também podem pedir vista, obstruir esse projeto ou aprová-lo. E, por último, Comissão de Orçamento e Finanças, para ver se esse projeto tem repercussão financeira. Depois dessa longa caminhada, cabe ao presidente da Assembleia Legislativa pautar ou não pautar um projeto. Como o sistema é presidencialista, se o seu projeto, se o presidente não quiser pautar o seu projeto, ele vai ficar 4 anos na gaveta, porque quem decide se pauta ou não pauta é o presidente da Assembleia. Eu tive vários projetos apresentados, 2 deles foram à frente, um foi aprovado de forma
unânime, né? Os 94 deputados estaduais chancelaram esse projeto de nossa autoria, que falava sobre o combate à corrupção dentro dos servidores públicos aqui, de agentes públicos no estado de São Paulo. Porém, o governador João Dória vetou totalmente esse projeto de combate à corrupção. Esse projeto, esse veto total retorna para casa para tentarmos derrubar o veto. E um segundo projeto, também de minha autoria, foi aprovado por 90 votos, só 4 deputados votaram contrariamente, que estimulava a doação de sangue no estado de São Paulo. Infelizmente, mais uma vez, o governador Dória vetou totalmente. Esse projeto retorna para a Assembleia para a gente tentar derrubar. Esse segundo, é engraçado que na época de pandemia, Oliveira, os estoques de sangue baixaram muito. E o objetivo nosso era possibilitar um cadastro estadual de sangue para sabermos, por exemplo, que sangue nós temos em Votorantim, que sangue nós temos em Itapeva, por exemplo, e o banco de sangue que tem mais pode trocar o que tem menos no A positivo ou negativo, por exemplo, e dar um incentivo ao doador regular de sangue, e o doador regular, no meu projeto, era aquela pessoa que doava pelo menos 2 vezes ao ano. Esse doador regular tinha incentivos, como essa lei já existe no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Esse incentivo seria a meia entrada em casa de shows, espetáculos, e aí faço um adendo, não estou querendo arrebentar aquele empresário que tem o seu evento, porque já existe uma cota de meia entrada prevista para esses casos, idosos, estudantes, e agora seria o doador regular de sangue. Deputado Danilo Balas, conosco aqui no Repórter RMS News. Obrigado pela sua participação. Você também que está acompanhando através das nossas redes sociais. O Valentim Rodolfo Mussarelli, bom dia, deputado e ouvintes. O Major Lino Marques, atividade física orientada é essencial para a população nessa fase. Major Lino ainda segue. Bom dia aos ouvintes do RMS News e ao deputado Danilo Balas, a Tânia Marques Calheiros, bom dia, obrigado vocês por acompanhar o portal RMS News. Entre na nossa página, hoje nós estamos nessa ação, entre na nossa página no Facebook e curta a nossa página no Facebook, porque todas as vezes que nós tivermos informação, você vai ficar muito bem informado. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Satisfação imensa, estamos recebendo o deputado estadual Danilo Balas, do PSL, meu caro Luiz Antônio Barbosa, sua colocação ao deputado. Bom, em relação aos vetos, a questão da lei, eu não tenho conhecimento, tá? Então, eu não sei, assim, o teor do seu projeto e o teor do veto para me posicionar de uma forma ou de outra. Eu gostaria de saber que o deputado comentasse a situação atual de pandemia, como que a Assembleia está vendo. Agora, só uma coisa que eu queria falar, essa questão ainda da meia entrada, tá? Eu poderia até criticar, falar assim, poxa, porque o pessoal fala assim, né? Vou dar meia entrada, vou fazer bonito com o chapéu dos outros, né? Mas a Assembleia do Estado de São Paulo reduziu os salários, tá? Então, ela está cortando na carne também. Então, deu um bom exemplo. Então, assim, eu não vou criticar que tem muita gente aí, governo federal, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que não tira do seu, tira dos outros. A Assembleia Legislativa mostrou aí que não, ela corta na carne também. Isso é algo que tem que ser mostrado e tem que ser aplaudido. Mas é que ele fala aí como é que está a situação econômica, na sua visão da situação de pandemia aí no estado de São Paulo. Professor Luiz, muito obrigado pela pergunta, por participar nessa manhã de hoje aqui. O senhor lembrou realmente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi a única casa legislativa do país, dentre as 27 assembleias, inclusive lá no DF, e também Câmara Federal e Senado, foi a única que cortou 30% do salário durante a pandemia e também
cortou 40% da verba de gabinete. Eu já não usava toda a verba, então para mim não houve problema, mas na Assembleia em São Paulo cortou verbas e ficou na casa de milhões aí que retornaram para o governo do estado, e essa verba focada para o combate à pandemia. Obrigado pela lembrança. A parte econômica, no estado de São Paulo, nós temos uma balança pesando hora para um lado, hora para o outro, a parte econômica e a parte da pandemia. A pandemia, obviamente, nós temos que atuar respeitando as regras sanitárias. Sou totalmente a favor de máscara, álcool gel, distanciamentos, evitar aglomerações, mas não concordo em parte e em grande parte das ações, por exemplo, do Plano São Paulo, fase vermelha mais apertada. Vou colocar aqui um exemplo: setores de bares e restaurantes. Muitos estão fechando, demissão em massa, não há linha de crédito para essas pessoas se manterem, locação, aluguel, água, luz, empregados, muitos demitindo. E eu sou favorável, professor, ao atendimento no horário estendido. Se aquele comércio estaria aberto das 8 às 18, que autorize a abertura das 6 às 10 da noite, por exemplo, fazendo até 2 turnos, um horário a mais. Eu tenho certeza que o empresário e aquele empregado trabalharia sim para garantir o sustento da tua família e o seu emprego. Nós precisamos, na verdade, como deputado estadual, defender essa tria. Eu defendo que as mesas fossem retiradas, menos mesas de atendimento, horário do almoço, ao invés do meio-dia às 2, pessoal, nós vamos fazer almoço aqui das 11 às 3 da tarde. Eu tenho certeza que o empresário vestiria essa camisa pelo não fechamento do comércio dele no estado de São Paulo, como vários outros setores. Aquela lojinha, por exemplo, de sapato, a loja de celular, a capinha de celular, ela não é essencial, mas para aquele microempresário e para aquele único funcionário, único empregado, esse é um trabalho, sim, essencial, que leva o valor para sua residência. Então, eu acho que esse Plano São Paulo mais sufocado aí ao comércio, eu não concordo. E, por outro lado, nós temos que, sim, que focar num trabalho da área da saúde. E aqui eu trago dados, do governo do estado. Houve um arroxo no aumento de impostos à população. O governador Dória, através de decretos, e aqui eu vou trazer algumas incoerências, Oliveira Júnior, professor Luiz, e todos que nos acompanham. O governador... Me desculpe, dentro dessa linha o senhor vai incluir também aquela questão dos ICMS e veículos seminovos do estado? Sim, vou falar disso. Correto, para a gente poder entender, porque acho que é um assunto que tem mexido com o setor, né? Com certeza. Nós tivemos o governo do estado falou que tinha que fazer um ajuste fiscal, até por conta da pandemia. Tudo bem. Ele aumentou em 207% o ICMS de veículos seminovos, um absurdo. Ele tirou uma isenção do IPVA das pessoas com deficiência, também um absurdo, é um direito garantido pela Constituição, previsto em estatuto, conquistado depois de muita luta. Ao invés de ele fiscalizar mais, o governo do estado, as secretarias, fiscalizar mais essa concessão de isenção, não, ele tirou para 80% das pessoas com deficiência. Também ele aumentou o ICMS do agronegócio em 4,14%. Só que, por outro lado, e aí eu quero trazer a incoerência, ele retirou 12% do repasse do governo do estado para santas casas de misericórdia. Ele também, professor, aumentou em 69% a sua verba de publicidade. A população, às vezes, não sabe desses detalhes, mas a gente procura sempre falar aos meios de comunicação, às pessoas ligadas ao jornal, rádio, TV,
TV web, programas que têm o acesso, como o RMS News. O governador aumentou em 69% e bateu o 13º aditivo. Isso está em diário oficial, tá? Quem entrar na minha página está lá, 13º aditivo de contrato de publicidade de R$90 milhões para uso em 6 meses. Então, de fevereiro a agosto desse ano. Essas incoerências me levam a crer que o governo do Estado está perdido, é um total descrédito para com a população, e aí nós temos uma balança que está pesando mais para um lado do que para o outro. Está pesando mais para o comerciante, para aquele cidadão que precisa ganhar o pão nosso aí com o seu trabalho. Deputado, por outro lado... Deputado, Oliveira, tem que fazer uma colocação rápida. Claro, faz. É muito importante, assim, existem falhas, isso sem dúvida, na questão do governo do Estado, como tem em todos os pontos. Mas uma coisa é importante. Todos os países, Inglaterra, França, Alemanha, que eu acompanhei, Estados Unidos eu acompanhei também, houve um grande problema lá, por conta do Trump, por conta da política, da forma de visualização da questão de saúde. E hoje, e também um problema parecido com o Brasil. Tanto que hoje os 2 países com mais problemas no mundo são os Estados Unidos e Brasil, que inclusive já ultrapassou a Índia. A Índia tinha passado o Brasil ultrapassou. Tá? A gente sabe que nesses países onde deram certo, existia aí uma comunhão em relação a questão, ao interesse e a forma de combater um problema que existia. A pandemia está aí, o vírus está aí. Não foi eu que criei, não foi o deputado Oliveira, não foi o governador, nem foi o Bolsonaro que criou. Mas o vírus existe, é um fato. O fato de não ter um controle, o fato de não haver uma comunicação correta entre governo federal e governo estadual, quando, por exemplo, o presidente ia e falava assim, para a Globo, foi até conversar com o ministro da Saúde, o Pazuello, nós não vamos comprar vacina, desautoriza, isso aqui é a gripezinha, isso são coisas que ele falou, estão gravadas. Isso não atrapalhou também a questão econômica do Brasil como um todo? Se não houvesse aí um direcionamento um pouco mais técnico sobre isso, não estaríamos aí numa situação melhor hoje, talvez? E deixa eu colocar aí, deputado, deixa eu só colocar dentro dessa conversa aí, a gente viu as medidas tomadas pelo governador João Dória. Entretanto, e muitas vezes o governo federal tenta atribuir o acréscimo dos produtos no estado de São Paulo. Mas a gente percebe que não é isso. A gasolina chegou a pontos estratosféricos, passando de R$5. Eu estou vendo aqui agora estou vendo nesse momento, o governo autoriza aumento de 4,88% nos preços dos remédios. As donas de casa estão reclamando o seguinte: não estamos conseguindo mais comprar arroz, o preço do arroz está lá em cima. Uma determinada pessoa estava próximo do presidente Bolsonaro em um manifesto, isso há 3 meses atrás, foi reclamar do preço do arroz e ele disse o seguinte: vá para a Venezuela, né? Então, esses são os cenários que nós colocamos para a sua análise. Vamos lá. Primeiro a pergunta do professor Luiz. É óbvio, e eu tenho certeza disso, que essa briga, esse embate em governo federal, com o governo do estado, só prejudica a população. É uma questão de saúde séria, pessoas morrendo, acabou se transformando num cabo de guerra político. O Dória de um lado, o nosso presidente de outro. Eu defendo o presidente, vou continuar fazendo campanha o ano que vem para ele, só que eu não posso ter aquele tapa ao lado. Eu preciso e tenho consciência, sim, que, no meu ponto de vista, erros foram cometidos. Com certeza, professor, se nós tivéssemos tomado a iniciativa e não ficarmos marcando um passo um pouco nesse combate e nessa briga entre Estado e União, nós teríamos um combate maior e mais efetivo
na pandemia. Nós teríamos um adiantamento de aquisição de milhões de vacinas, outros países saíram na frente, né? A Austrália, por exemplo, comprou, o Canadá, eles compraram inúmeras e milhares de vacinas e hoje muitos países já estão 30%, 40%, 50% com a população vacinada até na segunda dose. O Brasil, salvo engano, me corrijam, está no 0,4%. Por cento aí de vacinados, eu acho que esse é a porcentagem, ou 4%, agora me fugiu a memória, mas a porcentagem é muito baixa. Então houve, no meu ponto de vista, eu não sou da área da economia, eu não sou da área da saúde, mas eu sou um cidadão que tem senso crítico. Hoje represento a população do estado de São Paulo, que votou no Danilo Balas, e entendo sim que houve um equívoco dos dois chefes do executivo, seja federal, seja estadual, desse embate político e também da falta de organização e união para que governo federal e estadual fossem além, pensassem na população e aí adquirissem milhares de vacinas aí. E essa questão de aumento dos impostos, eu peço para que você pare num posto de gasolina, por exemplo, e coloque, para arredondar, R$100 de combustível. E olhe lá, o posto é obrigado a colocar discriminado o imposto federal e o imposto estadual. Aqui não defendendo, todos os impostos estão caros, mas quando você olha o ICMS, ele é 40% do imposto maior do que o imposto federal. Mas tudo bem, a pergunta do Oliveira é uma só. Estamos sofrendo aumento de impostos? Sim, no estadual e no governo federal, isso não podemos colocar uma venda nos olhos. É isso aí, deputado. Estou gostando de conversar com o senhor, porque o senhor é muito coerente nas suas falas, não foge das perguntas. Isso é muito importante, né, Luiz? E faz nos compreender. Parabéns. Olha, Oliveira, isso para mim é crucial, tá? Viu? Isso é crucial. Eu, por exemplo, eu sou a favor de algumas coisas do Bolsonaro. Por exemplo, a escola cívico-militar. Para mim, não tem que ter uma escola cívico-militar. Para mim, tem que ter educação moral e cívica em todas as escolas, tá? Eu aprendi, quando estava no ginásio, eu tinha educação moral e cívica. Eu vou só dar um exemplo para você, que a gente fala muito que isso aí é coisa de militar. Não é coisa de militar, não. Isso é coisa de patriotismo. Você vai nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, todos têm lá. Todos sabem cantar o hino, todo mundo sabe. Tem orgulho do 4 de julho. Os militares dos Estados Unidos são aplaudidos. E aqui no Brasil desculpa, eu ia falar até um palavrão, mas são pessoas de grande capacidade que defendem a nação. Então, essa questão aí da escola militar eu defendo. Algumas questões do Bolsonaro eu defendo. Como eu também sou crítico em algumas ações do governador. Eu acho, por exemplo, da forma que foi feita, eu até hoje eu não vejo. Por exemplo, agora fechou também material de construção, mas eu não entendia porque uma loja de material de construção não passa Covid e uma loja de roupa passa. São todos contribuintes, são todos cidadãos, faltou muito de ajuste, que são pessoas, e me desculpem, Oliveira, professor Danilo Balas, deputado, pessoas de nível superior, sabe? Deu uma queda no seu sinal, Luiz, mas eu vou voltar pro deputado aqui. O deputado, eu ia até brincar com o Luiz, ele já vai voltar. Eu ia brincar com o Luiz e falar assim: ô Luiz, você tá furtando, roubando a minha pauta, você tá hackeando a minha pauta aqui, porque na tela do meu computador, a minha próxima pergunta seria justamente, professor, sobre a questão das escolas cívicos-militar. Qual que seria a sua opinião a respeito da escola cívico-militar? Já está voltando o Luiz ali? Acerta só a tela aí, Luiz, acerta a tela aí, que eu já coloco você aqui. Nós estamos estourando no tempo, mas o deputado tem assuntos importantes aqui que a gente quer aproveitar da melhor maneira possível. Eu dizia para o deputado que eu ia brincar com você,
você, Luiz, perguntando se você estava furtando ou hackeando a minha pergunta a seguir, que era sobre a escola cívico-militar. E o deputado já ia entrar aqui para poder responder sobre esse assunto. Deixa só o pessoal acertar a tela aqui, a divisão de tela, para que o deputado possa entrar com a gente também aqui e já fazer essa colocação. Mas pode ir falando, deputado, o internauta está te ouvindo enquanto a gente traz a sua imagem novamente. E aí, deputado, como que vê essa questão da escola cívico-militar? Oliveira, aproveitando o gancho do professor Luiz, aqui em Sorocaba, eu estudei minha vida toda ensino fundamental e médio no Getúlio Vargas, uma escola municipal pública, uma escola de excelente nível. A minha época, por exemplo, com professores gabaritados, todo o corpo da escola, orientadores, todos sempre vestindo a camisa da sua escola Getúlio Vargas, escola municipal, escola pública. Eu consegui, sem fazer cursinho do Getúlio Vargas, passar na academia do Barro Branco, fui policial militar, fui oficial da PM 12 anos, estou há 15 na Polícia Federal, e a base toda do meu estudo foi o colégio público, o Getúlio Vargas. O professor Luiz comentou da educação moral e cívica. Nós tínhamos lá educação moral e cívica, a professora era a Dona Rosa, e também a OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Nós tínhamos o OSPB, falávamos em política já na escola pública, toda sexta-feira no pátio, enfileirados, cantando o hino nacional. Então, isso se perdeu, professor, isso não tem mais. Então, talvez com essa vinda da escola cívico-militar, esse projeto de lei que já foi aprovado na Assembleia, vai à sanção do governador, ele autoriza o governo do estado e os seus municípios a implementarem a escola cívico-militar. E aqui não são militares fardados dando ordem unida e colocando a molecada para prestar continência, não. É o setor, é a educação que comanda o ensino da escola, com a disciplina, com a hierarquia, com o respeito dos militares, das pessoas que têm experiência no ensino militar numa sala de aula. Então, professor, eu concordo, sou a favor da escola cívico-militar e também precisamos resgatar a educação moral e cívica, a OSPB e o hasteamento da bandeira nacional, como nos Estados Unidos. Nós observamos um desfile, aquele veterano sentado numa cadeira de roda, tem esse vídeo na internet, o pessoal que vem, os militares andando, eles vêm, prestam continência e estendem a mão para o militar ali que serviu a pátria durante anos. O deputado Danilo Balas, 9 horas, 1 minuto, como que o senhor vê aí essa decisão do STF em que permite que guardas civis municipais agora terão direito ao porte de arma de fogo? É um avanço na segurança pública. Oliveira, eu tenho 27 anos, como eu falei, de trabalho na segurança. Desde a época da Polícia Militar, eu já observava, a Guarda Municipal é a polícia municipal. Muitos municípios, a guarda, o efetivo é 5 vezes maior do que o efetivo da PM, mais viaturas das guardas municipais do que a da Polícia Militar. E não é porque a Polícia Militar simplesmente não quer atuar no município. O efetivo tem que ser distribuído no estado inteiro. Antigamente nós tínhamos mais policiais militares e com a reforma da Previdência, cada vez menos pessoas querem entregar os seus filhos e os seus irmãos para tomar um tiro no peito e ganhar R$ 2.500, não chega a R$ 3.000 bruto. Então, cada vez menos as pessoas se interessam pela carreira de soldado da PM, por exemplo, o pior salário do país, graças ao governador Dória. Então, a Guarda Civil conseguiu o seu estatuto, o Estatuto das Guardas, lá na esfera federal, e precisamos agora arrumar a casa nos estados. E o município vem fazendo o seu papel. Aqui em Sorocaba, conversei com o Coronel Guzmão, que está à frente da Guarda Municipal, excelente trabalho.
quase 400 guardas municipais, e há 15 dias estive no governo federal, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, e em breve, se tudo der certo ainda essa semana, estarei reunido com 3 secretários, mais o prefeito da cidade, prefeito Manga, para que nós implementemos um trabalho de inteligência que eu estou trazendo do governo federal para a Guarda Municipal de Sorocaba. Não importa se tem 10 guardas, 500 guardas, 1000 guardas, a guarda tem o direito de estar armada. E outra, se algum bandido ou uma quadrilha explodir um banco numa cidade e encontrar uma viatura da guarda, ele não quer saber se é soldado, capitão, coronel, delegado, investigador, guarda municipal, um policial penal, uma escolta de presos, eles vão dar tiro de fuzil, sim, e vão matar esses integrantes da segurança pública. Deputado Danilo Balas conversando conosco aqui no portal RMS News, no repórter RMS News. Nós já vamos caminhar para o final, viu, deputado? Mas eu estou vendo aqui várias participações, me permita. Edjaldo Barbosa, bom dia, senhor deputado e todos os ouvintes. Um abraço para você, Edjaldo. O Henrique Rocco também nos acompanhando. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Para cima deles, a Inara Rosa, bom dia, deputado. O Alexandre da Horta, bom dia, deputado. Eu não sei se é de Jaldo, quem foi aqui o nosso ouvinte, que eu gosto dessas manifestações, o que pediu para ir para cima dele. Será que ele está achando que nós estamos, nós estamos contra a opinião do deputado? Nós estamos ouvindo o deputado aqui, nós estamos ouvindo o deputado e com muito carinho, né? Não sei se é o caso. É para cima, Oliveira, é para cima dos vagabundos. Tá. Não é dos bandidos, não é de vocês, não. Então tá certo, né? Eu vi aqui, mas eu até dei risada, sabe? Que a gente, nesse momento de tanto conflito que a gente vive, né, deputado? Por exemplo, se há alguém que a sociedade dá votos de louvor, a imprensa brasileira dá votos de louvor, é a este que hoje nos representa aqui, um agente federal, porque se não fosse a ação desses agentes federais aí, nós não teríamos chegado no ponto que nós chegamos nesse país aqui de esclarecimento dos fatos, né? Correndo, ou seja, tem horas imaginando tantas ações da Polícia Federal e pergunto, como que esses homens conseguem apurar tantos processos desta maneira? E bater contra o poder não é fácil. Você sabe, naquele momento que vocês estavam correndo atrás de bandido, eu estava sendo processado, perderam na justiça, porque não queriam que nós falássemos contra o Partido dos Trabalhadores, porque nós estávamos falando, nós fomos monitorados 6 meses, né? Fomos monitorados 6 meses e num dia eu acabo de terminar o jornal, você imagine só, você vai para uma missão, tiroteio, quando você acaba de sair do tiroteio, chega você interceptado pelo oficial de justiça e lhe diz assim, deputado, você está preso. Pô, tua casa vai no chão, porque você não está esperando aquilo. Eu saio do estúdio e quando chego na porta do estúdio e deparo com o oficial de justiça, mas de uma forma muito respeitosa, me apresentou o processo onde eu tinha que me defender na justiça, e aí seguiu, e graças a Deus, com pouco tempo, a justiça foi muito hábil, a justiça entendeu o seguinte, você precisa estar falando, precisa estar apresentando, repercutindo o trabalho da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro, né, dos procuradores de Curitiba, e ali, em questão de 15, 20 dias, já tínhamos uma decisão. Então, nós aqui, o nosso voto de louvor, se o senhor chegou lá, chegou justamente com esse voto de louvor de toda a sociedade. E nós parabenizamos... Oliveira, poderia fazer uma colocação em relação à questão da Guarda Municipal? Sim. Deputado, eu sempre fui um defensor que a Guarda Municipal tivesse aí o poder para atuar como uma questão polícia mais ostensiva, tá? Nós estamos acostumados aqui, por exemplo, Sorocaba é uma cidade grande. Eu trabalhei em São Paulo, inclusive já fui investigador de polícia também. Em algumas cidades a Guarda Municipal auxiliava bastante a Polícia Civil.
E assim, o que a gente percebe é que a grande preocupação, eu acho que isso aí é uma ideia que poderia estar sendo avançada, assim, quando você tem uma guarda municipal de uma cidade do tamanho de Sorocaba, você tem um treinamento, você tem uma forma de atuação junto à guarda bem mais avançada. Então você tem treinamentos, a guarda municipal de uma cidade do porte de Sorocaba, até um porte menor, ela tem um treinamento bem rigoroso. Nós precisaríamos aí, com esse avanço, para mim foi um avanço, de possibilitar ao... Deu um corte na sua fala, Luiz. Mas, deputado, entendeu, compreendeu a pergunta? Municipais. E... Luiz, eu entendi. Eu acho que o professor não conseguiu concluir, mas eu acho que eu peguei a ideia aí sobre o treinamento das guardas. Talvez Sorocaba tenha uma oportunidade maior de ter os treinamentos devidos, aí conseguem, as guardas de umas cidades maiores, conseguem atuar de uma forma mais qualificada. E aquela cidade onde a guarda é pequenininha, tipo 8 guardas, 10 guardas, esses guardas municipais, esses policiais municipais não conseguem se atualizar e treinar e acabam, Oliveira, sendo desviados da sua função precípua. A função do guarda municipal, antigamente, antes do Estatuto das Guardas, era tomar conta de prédio público, de estátua, ir para uma escola municipal. Hoje não, hoje o guarda municipal ele já atua muito mais na preservação da ordem pública e realmente é muito mais fácil uma guarda maior, uma guarda maior como Sorocaba ter o seu devido treinamento do que uma guarda pequenininha que não consegue, às vezes, nem ter o seu armamento. O professor retornou, vou passar a bola de novo, professor. Vamos abrir só o microfone aí, Luiz? Abrindo o microfone. Aqui, voltou agora. Eu acho que seria interessante criar um programa, o Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, criar um programa de treinamento para cidades menores, auxiliar as cidades menores a treinar os seus guardas municipais, que eles vão portar armas. Então, ao melhorar o treinamento deles, que uma das grandes questões daqueles que defendiam, não pode andar armado, que uma questão é a questão que é extremamente importante. O deputado que foi policial sabe a importância e o cuidado que você tem que ter ao portar uma arma, tá? A arma é uma coisa assim, que tem que estar muito bem trabalhado. Então, auxiliar esses municípios no treinamento dos seus guardas municipais. Porque quando a gente fala, por exemplo, a Guarda Municipal do Sorocaba, você acabou de colocar agora, nós temos aí o chefe da guarda, um coronel. É uma cabeça, é um outro tipo de mentalidade. Muitas vezes nós vamos lá no Ramal da Fome, nós vamos lá em Bom Sucesso do Itararé, uma cidade menor, você não tem essa qualidade de treinamento. Não que as pessoas não possam ser treinadas, mas não existe treinamento hoje. Então a minha ideia é essa, que se faça um programa do Estado, através das polícias militares e civil, em auxiliar essas cidades e promover treinamento para esses guardas municipais, que agora poderão andar armados. Deputado? Não, com certeza, professor. Isso, com certeza, pode ser levado à Secretaria de Segurança Pública. Nós temos o general, que é secretário, e 2 adjuntos. O doutor Youssef é o adjunto da Civil, o coronel Camilo é o adjunto da Polícia Militar. As guardas são uma realidade. Elas avançaram com o Estatuto das Guardas, o STF bateu o martelo, todas as guardas municipais, independentemente do número de pessoas, de habitantes da cidade, têm direito a andar armado. Agora, temos que evoluir exatamente, professor, que teve experiência na segurança pública, como disse, foi investigador de polícia. A guarda municipal tem que ter a instrução devida para que não ocorram tragédias, né? O guarda tem que saber fazer uma abordagem, atirar bem, tem aquela parte de treinamento jurídico para saber quem ele pode abordar, em que momento, fundada a suspeita. Então, isso, sem dúvida, a tua colocação é muito importante e, como deputado estadual, levaremos ao governo do estado e também vou a muitos municípios. E essa ideia de treinamento pode ser levada independentemente de um programa maior.
tá? Que pode demorar mais um pouco. A gente pode ter, de repente, um convênio da guarda de Sorocaba com a guarda de Itararé, né? Bom Sucesso de Itararé, de troca de instruções, né? O pessoal de Bom Sucesso vem para cá, faz um curso de uma semana, vai para o estande de tiro, tem a parte jurídica, abordagem. Sorocaba, que é uma sede de quase 400 guardas, a sede da região metropolitana, ela pode sim ser o plano piloto. E aí, esta semana eu me reúno com o prefeito Manga, com o secretário Pasquini da URB e o secretário Coronel Guzmão. Vamos levar essa ideia, Luiz, que é muito importante. Oliveira, queria comentar, antes da gente encerrar, mais um dado da Assembleia. O nosso trabalho, às vezes, ele emperra um pouco na aprovação de projetos de lei, porque o governo do Estado ele não vai querer aprovar uma lei que o Danilo Balas, que é oposição ao governador, que assinou o pedido de impeachment do governador Dória, eu assinei, ele não vai querer ter uma lei aprovada, principalmente de combate à corrupção. Então ele vetou essas duas leis da doação de sangue também. Agora, o que eu sei fazer de melhor? 27 anos na polícia. Então, as pessoas que votaram no Danilo Balas, eles compraram a ideia do combate à corrupção. E na Polícia Federal, eu sempre gostei muito de investigar, nós trabalhamos em inúmeras operações, combate ao tráfico de armas, drogas, desvio de dinheiro público, aí nós chegamos onde eu posso trabalhar, desvio de dinheiro público. Estamos, eu e minha equipe, por eu ter a prerrogativa do acesso a órgãos públicos, a dados, por ser deputado estadual, eu estou numa investigação que já está crescendo bastante. Detectamos já milhões e milhões de reais de mau uso do dinheiro público e duas delas que já estão na minha página Danilo Balas. Uma creche inacabada na cidade de Itaporanga, só entrar lá no meu Facebook, 2 milhões de reais, está no meio do mato, jogado no lixo. Dá uma olhadinha lá, porque não dá para eu ficar falando muito tempo. Itaporanga é a cidade. E eu estive essa semana passada aqui, quinta e sexta-feira, no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, eu joguei bola há 2 anos lá, então eu tive uma votação legal ali em Guaratinguetá, aquela região. Passei em Taubaté, fiscalizando 2 obras públicas, uma ao lado da outra. A primeira, Rede Luci Montouro, mais de 10 milhões de reais gastos e está caindo aos pedaços. Do outro lado, nós temos um ambulatório médico de especialidades, um AME de Taubaté. Está praticamente pronto, o vídeo está na minha página também hoje, e nós temos um governador que quer colocar tendas, hospitais de campanha na região do Vale do Paraíba, sendo que em Taubaté nós temos um hospital praticamente pronto para ser entregue à população. Então, nós batemos sim na fiscalização, na investigação. Eu cobro o secretário de Educação, por exemplo, no caso da creche, que tem dinheiro da educação. Eu informo o Tribunal de Contas do Estado e eu represento, Oliveira, professor Luiz, represento ao Ministério Público para possíveis ações criminais ou de improbidade administrativa. Deputado, eu vou entrar aqui numa última questão para ouvir a sua opinião. As anulações da condenação do deputado de Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor recebeu está absolvendo essa decisão? Estarrecido. Infelizmente, em decisão monocrática, o ministro Fachin anulou todo o processo, toda a investigação, dizendo que Curitiba não era o local próprio para dar sequência ao processo. Não é que o Lula jamais terá uma pena. Ele vai ter, talvez, uma pena lá na frente, porém, agora ele se torna elegível. Começa tudo do zero, mas agora ele está elegível. Ele saiu, a esquerda saiu com uma vitória gigantesca, que o ministro Fachin, que aliás foi indicado pela Dilma Rousseff para o STF e fez campanha para Dilma, foi para o palco e pediu voto para o PT,
o Fachin anulou tudo do maior líder de uma quadrilha do país e começa tudo do zero em Brasília, o que não vai cair por terra devido aos crimes. Teremos sim, talvez daqui 5, 6 anos, se o Lula não morrer, ou se teremos a pena prescrita. Então, infelizmente, Oliveira, eu vejo estarrecido quando eu acordei recebendo aquela notícia. Me parece que, mais uma vez, a corrupção venceu, está vencendo no país com essa decisão absurda do ministro de uma forma monocrática. Iremos, a turma, ao plenário, eu espero que no plenário isso caia para que as decisões continuem válidas. Pelo que eu conheço, aliás, da conversa inicial que nós estamos tendo há 40 minutos, eu percebo que o senhor não tem bandido de estimação. Daí eu lhe pergunto o seguinte, como que o senhor vê aí esses rolos que vem entrando a família do presidente Jair Bolsonaro? Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada, a compra de uma casa de 6 milhões de reais em Brasília, rachadinha lá no Rio de Janeiro. E aí, deputado? Oliveira, eu respondo por mim, pela minha família, eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente, de um lado ou de outro. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não tenho acesso ao processo, não vou crucificar aqui. O Lula tem processo, foi condenado, está lá, escrachado, que o maior bandido da história deveria estar preso. No caso do Flávio, especificamente dele, eu não tenho acesso ao teor do processo. Só que quem erra tem que pagar. Não adianta eu falar que eu vou defender e me jogar do 20º andar. Entendeu? Eu não tem como eu ter coerência no meu discurso, no meu trabalho, na defesa do meu nome, se eu defender pessoas que erraram. Então, Oliveira, professor, se alguém errou, deve pagar. Cabe à justiça provar os erros através do devido cumprimento da legislação, da legítima defesa, da defesa dos direitos. Ele está tendo direito ao advogado e vai ter que provar se errou ou não errou. Mas como você falou, eu não defendo quem errou. Se errou, tem que pagar. Deputado, prazer imenso tê-lo conosco aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir você, Luiz, só para a última pergunta ao deputado Objetiva, para que a gente possa... Deputado, já te ouve. A última pergunta, Luiz. Oliveira, não vou fazer pergunta. O que eu escutei do deputado agora foi muito bom, foi muita coerência. Estou até aumentando o meu respeito que eu tenho pelo deputado, pela coerência com o que ele fala. Inclusive o que ele colocou, pau que bate Chico, bate Francisco. O que eu coloco é o seguinte, vamos colocar até umas antes de pergunta. Eu acho que o que aconteceu com o Lula é um problema que está em base. Quando a gente fala muito do deputado, uma pessoa que foi um policial federal, um deputado, conhece muito outros países também. Eu conheço razoavelmente o sistema jurídico de muitos outros países, especialmente a Alemanha, Estados Unidos, e lá o que acontece? Existe uma diferenciação de poder muito grande. Inclusive, conversando com o deputado Vitor Lippe na quinta-feira, eu falei, eu sou um extremo defensor, um extremista defensor do poder legislativo, que é um poder que emana do povo. Tá? O que nós estamos vendo aí, essas lambanças que estão acontecendo, o pessoal está até colocando culpa no Fachin, colocando culpa no STF, mas são lambanças que aconteceram e o deputado sabe que esse tipo de coisa não poderia acontecer, não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Alemanha, não acontece de juiz agir contra a lei. Deveria ter agido de forma correta. E aí, ocorrendo as provas, tem que prender mesmo e ponto. Eu sou até a favor de condenação em primeira instância. Tá? Desde que o processo seja legal. O que nós estamos vendo hoje é um ativismo, inclusive, até em órbita federal, também em órbita estadual, do judiciário, tirando o poder do legislativo, até tirando leis que foram legitimamente aprovadas e legislando como se o legislativo está se apequenando em relação a isso. Então está na hora também de mudar alguma coisa nesse sentido?
Tá sim, Luiz. Infelizmente, o Poder Legislativo tem feito muitas vezes o seu trabalho. Nós temos leis importantes que vêm das assembleias, da Câmara Federal e do Senado, naqueles turnos de votação, seja de um projeto de lei ou uma emenda constitucional, e quando chega no Judiciário, em decisões, muitas vezes, o ministro ou o plenário, ele decide exatamente contrariamente à lei, ou seja, ele inova, ele legisla e não decide. Então, temos sim o Poder Judiciário, infelizmente, entrando na seara do Legislativo e, às vezes, criando um caso que repercute, tem uma repercussão geral e cria nova lei, que não é o papel do Judiciário e sim do Legislativo. Excelente pergunta. Com certeza, o Judiciário tem entrado nessa seara que é do Legislativo, enfraquecendo o nosso poder. E é um poder que eu tenho porque a população votou no Danilo Balas. Somos em 94 deputados estaduais. Lá em Brasília, são 513 escolhidos pelo povo. Então, o povo está legislando através dos deputados federais. Eu estou explicando bem, professor, porque as pessoas que nos acompanham, para entender, é legal, né? Então, o povo está legislando através dos deputados federais. Só que quando vira lei e há um recurso e sobe para o Judiciário, primeira, segunda instância, STJ, STF, o STF, numa decisão, ele cria uma nova lei, praticamente um entendimento totalmente contrário à legislação que o povo quis fazer em nosso país. Então, perfeita a colocação, professor. Doutor Luiz Antônio Barbosa, deputado Danilo Balas. Eu só vou fazer uma colocação, são vários ângulos, várias formas de enxergar a notícia, doutor Luiz Antônio Barbosa, deputado. Eu vejo responsabilidade, sim, no STF, nessa questão de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque esse processo, ele transitou por inúmeras vezes pelas mais diferentes instâncias do Poder Legislativo. E todos tinham conhecimento e foram alertados pelo advogado de Lula de que a instância de julgamento de Lula não era Curitiba, era justamente Brasília, mas eles permitiram, ou seja, entendo eu que os ministros do Supremo Tribunal Federal debruçaram ou dormiram sobre o processo, deixando chegar nesse ponto, quando eles poderiam ter corrigido no seu nascedouro. Essa é uma visão que eu tenho, doutor Luiz, dentro desse contexto, sabendo que vocês têm todo aí uma... Oliveira, posso falar a realidade do que aconteceu? Na minha opinião, tá? O que você colocou aí, tudo certo. Deputado, escutem bem essa colocação. O STF já se debruçou sobre essa situação. Qual é a vara competente para resolver as questões relacionadas ou não à Lava Jato. Ponto. Tá? Só que aconteceu o seguinte, aconteceu uma vaza-jato. Nessa vaza-jato, que aí está sendo colocado aí, tá, também pelo Fachin, mas foi pautada agora, estou colocando coincidências, tá? Ia ser analisado as responsabilidades de vazamentos e suspeição do juiz Moro e suas ligações com procuradores da República e até ligações extras, que comprometeram de forma, vamos dizer assim, crucial o processo, certo? Isso aconteceu. Semana passada, semana retrasada, a imprensa noticiou que uma ministra do STF também entrou em contato com o ministro Moro, teve informações, deu ideias de como isso aconteceu, está na televisão, está na imprensa. E isso aí poderia ser apurado no outro processo. E depois disso, em que o ministro do STF poderia ser comprometido por essa situação, uma decisão que já tinha sido tomada antes, muda para tirar aquele processo. Estranho, não é? Desculpe, Oliveira, Danilo, mas a questão não foi aí de mudança de entendimento não, tá? Não foi, não. O entendimento já existia.
Existem outras situações que estão por trás disso aí. A gente tem que colocar isso porque é realidade. Claro. Inclusive, foi colocado em televisão. Deputado, agora, isso atrapalha as eleições do próximo ano? Cria todo um problema nacional. Você, só pelos meus posicionamentos, quem nos acompanha, e Oliveira e professor Luiz, já entenderam que eu não sou muito afeto à esquerda. Eu sou conservador, defendo a família e defendo o meu país. Com certeza isso cria um turbilhão, porém, vamos às urnas mais uma vez, sem problema nenhum, lá para a presidência da República. Votaremos em um senador no ano que vem, votaremos em deputados federais e estaduais. São Paulo tem 70 deputados federais lá em Brasília, nos representando. A Assembleia tem 94 deputados estaduais. Com essa decisão, é óbvio que o Partido dos Trabalhadores ele cresce um pouco, fica mais valente para ir às urnas, mas a população tem que decidir se quer alguém envolvido em corrupção ou os representando, ou quer alguém que está fazendo o trabalho. Aí eu falo dos 94 deputados aqui em São Paulo. Quem estiver fazendo um bom trabalho, vamos reeleger. Quem não estiver fazendo um bom trabalho, vamos trocar. Esse é o maior poder do cidadão que nos acompanha, o voto. Não é para ficar na praia ou em casa ou não vou votar. Tem que votar sim e tirar quem está fazendo um serviço porco. Eu espero, obviamente, que o meu trabalho sendo divulgado, e esse é o maior desafio do Danilo Barros. A gente vem trabalhando muito nessa fiscalização do uso do dinheiro público, dentre outros assuntos, que as pessoas saibam que eu existo, que eu estou fazendo um trabalho e, obviamente, o ano que vem eu espero ser reeleito. Aproveitando, Oliveira, hoje às 15 horas teremos a eleição da mesa da Assembleia. Nós temos o segundo biênio, hoje estamos fazendo 2 anos de mandato e a mesa tem que ser votada hoje. Para quem não sabe, pelo menos na Assembleia, há mais de 20 anos, há um casamento grande entre PSDB e PT. Então já está tudo acordado, o acordão foi feito, o PSDB lançou sua reeleição o Carlão Pignatari, o PT também lançou como primeiro secretário o Barba e como segundo secretário o Rogério Nogueira, do Democratas. Essa tríade na Assembleia que já vem não namoro, já tem um casamento de 20 bodas de alguma coisa, 20 anos. Então, para a população saber que quando vão a discurso plenário, briga daqui, briga dali, tudo mentira. O acordão já foi feito, quem deve ser eleito é o PSDB, com o PT e o Democratas, e aí nós não podemos nos calar, colocamos a nossa chapa para fazer a oposição, vamos a plenário sim, TV Assembleia a partir das 15 horas, e como tudo é gravado, depois passaremos voto a voto, você da sua região, como votou o seu deputado, se votou, por exemplo, no Major Meca, que é o nosso candidato à presidência da casa, ou se votou no PSDB, no Carlão Pignatari, se votou no Teonílio Barba, do PT, ou se votou no Coronel Telhada, do PT. Essa é a nossa composição, parte da composição da chapa deles com a chapa nossa. Então, hoje, às 15 horas, daqui a pouquinho, estamos na Assembleia. E já chegamos ao fim, Oliveira, ou ainda não? Pode concluir, deputado. O senhor sabe que, tecnicamente, nós teríamos encerrado às 9 horas o programa. Mas o conteúdo que o senhor nos apresenta, nós permitimos isso porque o nosso ouvinte e internauta merece, viu? E a gente ficou muito feliz nesse primeiro contato com o senhor aqui no portal RMS News. Falo para o senhor que o senhor está fazendo um trabalho muito importante
que é de se apresentar para a população sorocabana. Parabéns aí à sua assessoria de comunicação, a Mariana, que tem um contato muito próximo com toda a imprensa, e isso vai fazer com que o senhor esteja próximo da população apresentando suas mensagens. Eu me lembro que eu encontrei o senhor num evento de final de ano em um clube no Sorocaba Clube, se não me falha a memória, no Clube de Campo Sorocaba, ali perto da prefeitura. E quando a assessora me chegou e disse: tem um deputado para poder entrevistar, eu tive dúvidas, porque eu não conhecia o senhor e até fiquei meio perdido na identificação do personagem, né? E fiz uma entrevista muito rápida ali, porque desconhecia que o nosso sorocabano estava ali, que era deputado. Sabíamos de Danilo Balas, mas não conhecíamos a sua fisionomia. E isso que o senhor está fazendo agora é se apresentar para a população. E isso é muito importante. Muitas vezes parlamentares vão, num primeiro momento, e contratam as grandes assessorias de São Paulo. Mas eles não conhecem, são profissionais super competentes, dão aula, estão com os grandes personagens da política, do empresariado, mas não conhece a base, né? Não conhece a base, então há uma dificuldade, e isso que o senhor fez, tem procedido agora, vai ajudar muito na divulgação do seu trabalho. Fique à vontade, deputado. Obrigado a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam, o RMS News. Professor Luiz, muito prazer em bater esse papo. Oliveira também, um bate-papo de alto nível, claro, para a população entender, né, um pouco dos assuntos do legislativo, do nosso judiciário, um pouquinho do debate político. E eu tomo a liberdade de dar um tchau, agradecendo a todos, trazendo o nome de uma figura importantíssima que nos deixou esta semana, nosso querido amigo Ercolim, o Ercolim da antiga Rádio Ipanema, da Jovem Pan. Eu conversei com ele na noite anterior, via WhatsApp, nós batemos um papo. Ele sempre falava: ô, deputado, dá um pulo aqui e tal. Então, nós estamos em luto, a comunicação, a imprensa e a família de Porto Feliz e de nossa região metropolitana. Então, Oliveira, eu faço questão de comentar aqui do nosso amigo Ercolim, porque vai nos deixar saudades. Deputado, nessa sua homenagem, inclusive, nós vamos terminar o RMS News falando desse personagem. Já aparece aí José Roberto Ercolim, que como diz o deputado, a comunicação, nós estamos em luta e nós vamos comunicar, vamos falar um pouco mais sobre esse personagem no encerramento deste programa, e parabéns aí pela sua homenagem e lembrança deste grande profissional, José Roberto Ercolim. Abraço, deputado. Obrigado por estar o RMS News à disposição, ok? Abraço, até mais. Segura um pouquinho na linha aí, deputado, só para me despedir do Luiz Antônio Barbosa aqui. Doutor Luiz Antônio Barbosa, um abraço, um bom dia. Produtiva essa conversa com o deputado, né? Bom dia, Oliveira, bom dia, deputado. Acho que ele também percebeu que, pelo menos aqui, eu não tenho muito partido, tá? Eu tenho uma linha de que o que é certo, errado é errado. Às vezes eu também posso estar errado, mas a ideia nossa é trazer a informação e trazer o debate naquilo realmente o que está acontecendo. Muitas vezes, até a própria imprensa ponha de alguma forma e, às vezes, até sem o conhecimento mais profundo do que está acontecendo. Então, a gente tem que jogar aquilo que realmente acontece. E aqui no RMS News, nós estamos há um bom tempo, eu e o Oliveira, que a gente trabalha nesse sentido. Então, foi um prazer, a primeira conversa que nós tivemos, eu não tinha o conhecimento ainda, e seguindo na mesma linha do deputado, fazer aí uma homenagem ao Ercolim. Já tive possibilidades aí de conversar com ele na Rádio Ipanema, quando eu já fiz algumas entrevistas na Rádio Ipanema, e um excelente profissional. Infelizmente, a imprensa de Sorocaba perde com a partida do Ercolim. Com certeza, obrigado a todos.
perde sim a imprensa de Sorocaba com o passamento, com o falecimento de José Roberto Ercolim. E nesse processo você vê aí todos os nossos formadores de opinião, toda a nossa equipe consternada, desejando aí a emissora Rádio Jovem Pan Ipanema que ele tinha um carinho todo especial, os nossos votos de pesar, a família enlutada, que Deus conceda-lhe paz neste momento.